a igreja? Difícil. Porque nós buscamos o tempo inteiro estruturar a nossa casa, estruturar a nossa família, estruturar-nos num emprego, nos profissionalizarmos. É o que o ser humano busca a vida inteira, uma estrutura sólida, algo que talvez o vento passe e não caia. E o apóstolo Paulo consegue essa estrutura na igreja de Éfeso. Mas ele olhava e via que a vontade de Deus ainda não era que ele ficara naquele lugar. E a igreja de Éfeso, ao perceber que o apóstolo Paulo estava partindo dali para Jerusalém, intervém para ele e diz: não vá, fique conosco. E o apóstolo Paulo nos traz o versículo de número 24, que ele fala: mas em nada eu tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira. Pouco acima, no versículo 19, ele indaga o que ele fizera à igreja de Éfeso: servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações. E eu ficarei nessas três abordagens do apóstolo Paulo, do versículo de número 19. Servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações. Eu ficarei nesta passagem, embora nós esboçaremos todo este capítulo. Qual é o tema da mensagem? Continue fazendo a vontade de Deus. Primeiro tema que eu vou abordar com você, o apóstolo Paulo fala que é servir ao Senhor com toda a humildade. Humildade no nosso dicionário Aurélio, irmão, quer dizer um sentimento proveniente do conhecimento dos próprios erros e defeitos. É um sentimento proveniente que nós temos quando nós nos reconhecemos os nossos erros ou defeitos. Ser humilde é reconhecer a sua limitação. Foco direcionado e força controlada. Não entendi, evangelista. Quando nós somos humildes, nós visualizamos algo. Nós temos um foco sobre aquilo. Uma pessoa humilde, ela tem foco sobre aquilo que ela quer. Força direcionada é mesmo sabendo que ele é superior ao outro, entre aspas. Ele direciona a sua força e se torna menor que o próximo, para ser humilde e deixar o próximo falar. Evangelista, Mateus capítulo de número 11, verso de 29, Jesus declara as duas características. E Mateus, o cobrador de impostos, nos emprega as duas características descritas na Bíblia sobre Jesus: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Nani Azevedo diz num louvor dele: meu Jesus não usurpou querendo ser igual a Deus, mas assumiu a forma de homem e sofreu por nós. Se existe alguém neste mundo que demonstrava humildade o tempo inteiro, este alguém se chamava Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele era Deus na terra, 50% homem, 50% Deus. Jesus Cristo tinha toda a ciência, Jesus Cristo aprendeu no templo e tinha palavra no seu coração. Nasceu numa manjedoura. Em todo tempo ele era humilde para com os seus. Ele não sobrepunha sobre a sua ciência, sobre o seu conhecimento ou sobre a sua força. Não. A mulher adúltera, Jesus, essa mulher foi pega no ato de adultério. Na lei de Moisés, Jesus,
Está escrito que a mulher pega no ato de adultério tem que ser lançada para fora da cidade e apedrejada em praça pública. E vós, o que dizeis? A Bíblia diz que Jesus, rabiscando o chão, ele inclina a sua cabeça. E eu paro aí para dizer algo para você. Para Deus mudar a sua história, basta somente Ele levantar os teus olhos e olhar para você. A Bíblia diz que Jesus inclina a sua cabeça, olha para os magistrados e os homens da lei que levaram aquela mulher até Ele, e diz: aquele que nunca pecou, atire a primeira pedra. A Bíblia diz que do maior até o menor começa a se retirar. E após todos aqueles homens engodados de sabedoria se retirarem daquele ambiente, Jesus pega a mulher na mão e diz: mulher, onde estão os teus acusadores? Ela olha por sua volta e diz: ninguém, Senhor. E ele, com sua humildade e seu coração, diz: eu também não posso te condenar. Vá e não peques mais. Amados, ser humilde é reconhecer que você tem a mesma necessidade que seu irmão. Ser humilde é saber reconhecer que você não sobrepõe a ninguém, que você é igual, e que você carece tanto de Deus quanto Ele carece, e que você não é super crente, você não é um super cristão, você não é um super pastor, um super presbítero, você é homem de carne e osso, e necessita tanto de Deus quanto eu. Ser humilde não é acusar, é estender a mão. A igreja não é juiz. A igreja não se torna juiz, Jesus não se tornou juiz. Jesus se tornou íntegro e estendeu a mão para o pecador. O trabalho da igreja na terra não é se tornar juiz. O trabalho da igreja na terra é amar como Jesus nos amou. Amados, quando Jesus nos relata isso, da sua humildade, amados, no capítulo 11 de Mateus, antes no capítulo 5, ele faz uma oração, o sermão do monte, ele fala por parábolas, antes dele chegar no capítulo 11, ele nos relata coisas e acontecimentos, ao qual ele demonstra total humildade. Você tem sido humilde nos ambientes onde você pisa? Você tem controlado a sua força? Ou você tem feito a oração do publicano e do fariseu? O fariseu sobe para orar e diz: eu dou graças a Deus, porque eu não sou como este homem. Eu dizimo, eu oro, eu faço, sou a primeira pessoa, sou eu. E aí o publicano sai e tinha vergonha até mesmo de abaixar a sua cabeça ou levantá-la e olhar para o céu. E diz: Senhor, eu necessito tanto do Senhor na minha vida. Jesus segue a parábola e diz: quem que Deus ouviu a oração? Do que se exaltou ou do que se humilhou? Quem? Fácil de se caracterizar e chegar a um denominador comum, porque a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. Amados, o problema da igreja de hoje é que está faltando humildade na igreja, e a igreja encara a humildade como pobreza. Nossa, aquela pessoa é tão humilde, tão pobrezinha. Humildade não se caracteriza por pobreza, amado, porque tem pessoas pobres no situação financeiras, mas com coração, como uma soberba dentro de si. E há pessoas prósperas nessa terra que não visualizam nada sem ajudar o próximo.
Certa vez eu indagando com Deus, eu perguntei: Senhor, como estes homens que não te servem, servem a outros deuses, o Senhor prospera tanto, o Senhor dá tanto a estes homens. Nós estivemos estudando aqui, nesta manhã, sobre os Salmos, e nós estudamos sobre a oração de Asaf, ao ele ver a prosperidade do ímpio, e eu indagando ao Senhor, falando ao Senhor: Senhor, como pode? E o Espírito Santo ministrou no meu coração, falou: Oséias, veja o que eles fazem com dinheiro que chega nas suas mãos. Nós olhamos apresentadores de televisão que abençoam até mesmo os homens de Deus. Vemos quadros em programas de televisão que homens vão lá na casa de pessoas humildes, pobres, evangélicos muitas vezes, e falam: eu vim aqui para mudar a história de você. Será que se Deus abençoasse um cristão, ele teria o mesmo coração? Interrogação. De ajudar. Eu costumo dizer que certa vez eu vi um homem de Deus na fila da lotérica, com um bilhete de loteria na mão. Mega Sena, 100 milhões. E eu falei: meu Deus, o que esse homem está fazendo aí? E aí Deus me levou para a passagem de Deus, ao qual a palavra do Senhor nos diz que não há como nós servirmos a dois senhores. Ou nós servimos a Deus, ou a Mamon, o Deus do dinheiro. Eu fico imaginando se um homem desse ganha 10% de 100 milhões, amados, é 10 milhões. Você acha que ele pegaria esse dinheiro e daria na casa do Senhor? Eu creio que não. Até porque ele está fazendo algo que não agrada a Deus, jogando, e jogo não é de Deus. Deus não entra em jogo de azar. Deus é certo, é convicto, a vontade dele é plena, não tem sorte. Deus separa e abençoa. 10 milhões, será que daria? Daria. Eu, na minha convicção de homem, não daria. Pegaria aquilo, faria todo o desejo do seu coração, e a última coisa que ele lembraria era da casa de Deus. Jovem rico: Senhor, eu cumpro os teus mandamentos desde a minha meninice, o que eu faço para herdar o reino dos céus? Vai, vende tudo o que tem, dê aos pobres e segue-me. A Bíblia diz que ele abaixa a sua cabeça, pega o caminho e segue o caminho. Jesus olha para os discípulos e diz: é mais fácil um camelo entrar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Amados, o dinheiro, ele não é o nosso Senhor. A partir do momento que nós tornamos o dinheiro como nosso Senhor, nós nos tornamos escravos do dinheiro. E quem tem que ser senhor do dinheiro é você. Quem exerce autoridade sobre o seu sustento, sobre o seu ganho, é você, não ele. A partir do momento que nós tornamos o dinheiro nosso Senhor, ele rege a nossa vida. Eu tenho que pagar tal coisa, o dinheiro faz. Amanhã tem hora extra na empresa, mês que vem tem, passa meses e meses relutando para pagar suas dívidas e muitas vezes não consegue. O dinheiro rege, o dinheiro manda. A partir do momento que o dinheiro torna-se o seu escravo, amado, você manda nele. Eu tenho que fazer aquilo, eu mando em você. Mês que vem eu juntarei 2 tantos e pagarei. Mas eu não deixarei de fazer a obra do Senhor. Pois quem é meu Senhor é o Deus Altíssimo que está no céu.
A palavra prosperidade no nosso dicionário Aurélio não diz em momento algum dinheiro. Se você pegar a classificação da palavra prosperidade, quer dizer ir em aumento. Você pode aumentar a sua saúde cuidando da tua vida. Você pode aumentar a sua comunhão com Deus, lendo a sua palavra, orando no nome dEle e estando em comunhão com os teus irmãos. Você pode aumentar qualquer coisa na tua vida e não vem caracterizada somente em dinheiro. A palavra prosperidade é ir em aumento. Você pode aumentar a comunhão da tua família, ensinando os princípios divinos na tua casa. Humildade, irmãos, que o apóstolo Paulo está falando aqui para a igreja de Éfeso. Ele está dizendo várias vezes: eu mesmo sabendo muito mais do que vocês, eu me diminuí para que Jesus crescesse no meio de vocês. O verdadeiro líder, ele não faz que as pessoas acompanhem ele. Ele ensina as pessoas a serem dependentes do Deus Altíssimo. Jesus, ele não ensinava os discípulos a acompanhar ele, até porque ele mesmo sabia que ele padeceria na cruz. Ele ensinava as aflições e dizia a eles: vocês também sofrerão igual eu sofro. O verdadeiro líder ensina o caminho a ser trilhado, mesmo diante das dificuldades. Ele não propõe ser adorador dele, mas ele propõe ser adorador de Jesus Cristo. A segunda coisa que Paulo fala à igreja de Éfeso, que ele serviu a igreja com lágrimas. João 16:33. O apóstolo João, discípulo amado, aquele que reclinava a cabeça no peito de Jesus, nos diz no capítulo 16, versículo 33, tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aquele que leva consigo seus molhos com lágrimas, voltará com alegria. Amados, servir ao Senhor com lágrimas. Tema da mensagem: continue fazendo a vontade de Deus. Quando o apóstolo Paulo nos caracteriza esta parte de sua vida, que servir ao Senhor com lágrima, normalmente quem chora está sofrendo uma penitência por algo, ou por alguém, ou por alguma coisa, ou por outrem, ou até mesmo por si próprio. E quando o apóstolo Paulo nos denomina que ele servia ao Senhor com lágrimas, ele está dizendo à igreja de Éfeso: acontecerá momentos na vida de vocês que vocês padecerão, serão perseguidos, serão oprimidos, levantarão calúnias contra vocês, dirão falsos testemunhos contra vocês, vocês derramarão lágrimas, chorarão por aqueles momentos, mas não se desanimem. Nós estamos vivendo no nosso país, estava vendo por esta semana no Jornal da Globo, desde 1930, após a industrialização chegar no nosso país, nunca se houve uma crise como acontece nos dias atuais. E a previsão dos economistas não são as melhores. Dizem que irá aumentar o número de desemprego no nosso país. Ei, amado, e eu me lembro de uma história bíblica, ao qual a mocidade fez até uma gincana, que se encontra no livro de Ruth.
Elimeleque, vendo que em Belém não tinha suficiência de mantimento e de grãos, de farinha, de milho, de cereais, vendo que estava passando uma grande necessidade em Belém, sem ser da vontade de Deus, sobe a Moabe para buscar suprimento para a sua família. E lá ele leva com ele seus filhos, na ordem, Malom e Quilion, e sua esposa, Noemi. E ali em Moabe, os seus filhos adquirem esposas, Malom com Ruth, Quilion com Orfa. E ali ele tem suficiência em Moabe, mas o plano de Deus não era em Moabe. O plano de Deus para a família e a linhagem de Elimeleque não era em Moabe, era em Belém de Judá. E aí acontece, eu não vou correr a história, a família de Elimeleque morre, a família, aliás, de Noemi morre, Ruth fica somente com suas noras, aliás, Noemi fica somente com suas noras, Ruth e Orfa. E aí ela despede cada um delas, vai para a sua cidade, eu não posso fazer mais nada, meus filhos morreram. E aí Ruth diz uma palavra que enche o meu coração de alegria. Ruth olha no olho de Noemi e diz: não me insistas para que vá além de ti. Aonde quer que fores, irei eu contigo. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Amados, o que você está querendo dizer com isso, evangelista? Que mesmo mediante as lágrimas, nunca renegue o poder de Deus na tua vida. Nunca renegue aquele que pode te fazer muito mais do que você pensa ou imagina. Ruth entende o poder do Deus de Noemi. E dali nasce uma promessa, amado. Dali nasce uma linhagem. A linhagem de Jesus Cristo nasce naquele momento. O plano de Deus na tua vida. Talvez você hoje olhe e fala: não, eu não estou enxergando. Onde você está querendo chegar, Deus? Que momento é esse? Daqui a algum tempo tu verás quão grandes coisas o Senhor tem preparado para você. Da linhagem de Ruth nasce Obed. Da linhagem de Obed nasce Jessé. Da linhagem de Jessé, Davi. Da linhagem de Davi, Salomão. E a promessa de Deus continua a se fazer na vida dos que o temem. Amados, servir ao Senhor com lágrimas é saber que nós teremos aflições. E a palavra aflição é uma perturbação causada por grande sofrimento. O que é perturbação, evangelista? Sabe, de noite quando você deita, vai dormir, principalmente nos dias atuais, tempo de calor, verão, você deita, vai dormir, já é uma dificuldade muito grande para dormir, devido ao calor. Aí você vai lá, liga o ventilador, se cobre, tudo tranquilo, sem barulho algum, e vem um mosquitinho e fica zzz. Parece que ele está a 90 decibéis no seu ouvido. E você, meu Deus, que mosquito azucrinado. Levanta, acende a luz, cadê ele? Não acha? Apaga a luz, deita, lá vem ele de novo. Zzz. Passa a noite inteira atrás desse mosquito, não acha? Pega veneno, taca no quarto, nada. A mulher fala: fica quieto, homem, vai dormir, deixa esse mosquito quieto. Ele que não está deixando eu quieto, não é eu.
uma noite inteira te traz um sofrimento para dormir. Acorda no outro dia falando, não dormi nada essa noite. Ô mosquito abençoado. Por que exemplificou o mosquito, evangelista? Sofrimento é o mosquito azucrinando no seu ouvido o tempo inteiro, e você olhando para a cruz do Calvário, dizendo, pode perturbar mosquito, quem eu visualizo é Jesus Cristo, autor e consumador da minha fé. Jesus diz em João 10, eu sou o bom pastor, e as minhas ovelhas me ouvem e me seguem. O inimigo vem como um mosquito no seu ouvido. Sabe como? Dizendo que nesse momento de crise você não vai conseguir prosperar. Dizendo no momento de aflição na tua casa que a sua família vai ser derrotada. Dizendo no seu trabalho que aquele que está te perseguindo vai conseguir puxar o seu tapete. Dizendo que quando você for fazer uma prova para prestar um concurso público, você não vai conseguir. Dizendo que se você continuar na situação que você está, você chegará à decadência. Ei, filho, mas deixa eu lhe dizer algo que o apóstolo Paulo falou. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, aguardando o prêmio da soberana vocação que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. E eu olho esta passagem de João e Jesus também diz, o mosquito perturbará, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E amada, a diferença do apóstolo Paulo não era porque ele era um super-homem, é porque ele entendia que mesmo diante de aflição, mesmo diante de provação, ele tinha Jesus Cristo como alvo. Qual tem sido o seu alvo nos dias atuais? A crise ou Jesus? Os problemas ou Jesus? As perturbações ou Jesus? A igreja ou Jesus? Eu sempre levarei isso comigo. Quando eu vou falar com pessoas que estão desanimadas e até mesmo distante dos caminhos do Senhor nos dias, e elas vêm com diversos argumentos para tentar talvez dizer por que está fora dos caminhos do Senhor. E dizem, não, evangelista, é por causa disso, é por causa daquilo, é por causa da minha situação financeira, é por causa da minha saúde, é por causa do irmão tal, é por causa do irmão tal. Eu olho bem nos olhos delas e digo, e Jesus, o que Ele fez para você? E Jesus? Onde fica nessa história? Olhe para trás, irmãos. A vida que você levava. Faça uma visualização aí rápida, uma memória rápida. A vida que você levava. Às vezes eu saía, eu passeava. Eu tinha muito. Qual era o fim seu, amado? A mesma oração de Asaf nos faz nos dias atuais. Quando ele olha o ímpio e vê tudo que o ímpio conquista. Só que quando ele entra no templo do Senhor, ele fala, e aí eu orei a Deus e vi o fim deles. Ei, amado, o que você está querendo dizer? Eu não estou lhe pregando que você vai ser pobre o resto da vida. Não leve para este lado, amado. Não leve para este lado, porque se Deus quiser te abençoar nessa terra, Ele vai te abençoar.
Eu estou lhe dizendo que a pobreza que você tem que ter é de ego. A pobreza que você tem que ter é de soberba. A pobreza que você tem que ter é de ser egoísta, é de ser arrogante, é de ser prepotente. E seja humilde, para que Deus vos exalte. Todos os homens de Deus na Bíblia que eu li, enquanto tiveram a soberba dentro do teu coração, Deus não fez. Mas quando eles dobraram o seu joelho e oraram pedindo a intervenção do Deus Altíssimo, Deus abriu as janelas do céu para abençoar estes homens. Ai, abre mesmo. Rei Davi, um homem segundo o coração de Deus. Nós olhamos Davi e lembramos do que? Davi matou Golias. Mas Davi foi tão pecador, tão pecador, tão pecador. Davi arquiteta um plano para roubar a mulher de um homem. Davi manda o capitão do exército, colocar o homem à frente da batalha, para ele morrer e ele ficar com a mulher dele. Mente maquiavélica, mente arrogante, mente soberba. Manda Urias lá para frente. E Urias tinha o coração de Deus. Aí antes de mandar Urias, ainda tenta acertar a situação. Vai lá, deita com Batseba, percebe o crime que cometera contra Deus, tenta arrumar a situação. E eu entro em algo que eu penso: não tente encobrir um pecado com outro pecado não, irmão. Não tente encobrir um erro com outro erro. A psicologia nos remete e diz que quem mente nunca consegue contar a mesma história duas vezes. Sempre irá confrontar uma da outra, com detalhes, com situações. Você perceberá que está mentindo, porque inventa. Aquilo que aconteceu você diz, mas aquilo que não aconteceu você inventa. E Davi tenta encobrir um pecado com o outro, comete adultério e tenta cobrir o adultério. Vai lá e fala para Urias: vai lá, deita com sua esposa. Urias olha para Davi e fala: eu não posso, meu rei. Nossos irmãos estão lutando, estão guerreando. Como eu irei de despojo com a minha esposa? Como eu posso, rei Davi, vendo nossos irmãos padecerem? Como eu posso me alegrar vendo a tristeza dos nossos irmãos? E aí Davi, vendo que não conseguiria nada, manda matar o homem. E o profeta Natã vai lá e dá uma lição no rei Davi. Ei, rei Davi, olha o que você fez, rei Davi. E profeta de Deus não fala o que o povo quer ouvir. Profeta de Deus que eu conheço fala o que Deus manda ele falar. E aí o profeta Natã confronta rei Davi: por causa desse seu ato, a espada não apartará da tua casa. Dentro da casa de Davi só acontece guerra, só luta, só padece. Mas por que então o evangelista Davi era como segundo o coração de Deus? Porque mesmo diante dessas provações, mesmo diante deste pecado, ele dobrava o joelho dele e falava: ó Deus, tende misericórdia de mim, Senhor. Ó Deus, guarda a minha vida, Senhor. Senhor, não faça mal a este povo. Deus, Ele quer ouvir uma oração sua, somente uma, a oração de arrependimento pelo que você comete.
e não cometer mais. Deus, Ele quer ouvir o seu coração quebrantado. Deus quer ouvir de você, não, Ele não quer que você troque o boné, Ele não quer que você tire o brinco. Isto será uma coisa que você fará quando você enxergar o quanto Ele te ama. Mas Ele quer que você modifique o seu modo de pensar, de raciocinar, e enxergue que nele há vida em abundância. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou preparar-vos lugar. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Amados, eu entro no último tema que o apóstolo Paulo nos remete a pensar. Para continuar fazendo a vontade de Deus, ele entende que servir ao Senhor, mesmo diante das tentações. Tiago nos diz que ninguém diga: de Deus sou tentado, porque Deus não tenta ninguém, e Ele ninguém tenta. A tentação é uma indução para o mal. Isto nasce do próprio ser humano ou através do diabo. Pedro nos diz no capítulo 5 de 1 Pedro: vigiai, pois o inimigo, o diabo, o vosso adversário, anda ao redor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Pedro diz para nós vigiarmos. O único que é capaz de nos tentar é o diabo. Deus não tenta ninguém. Deus prova e permite que nós sejamos provados. Deus prova, não tenta. Às vezes nós caímos em tentações e nós falamos: é o diabo, e às vezes nós mesmos entramos naquela tentação. Coisa simples. Às vezes temos que estar meditando na palavra de Deus. José é um exemplo disso. Quando a mulher de Potifar olha José, um rapaz de 17 anos, bonito, homem bonito na casa dela, ela visualiza algo diferente naquele menino. Ela olha, vê um homem bonito, um moço bem cuidado, pois os egípcios cuidavam bem. E ela visualiza uma tentação naquele homem. E ela tenta trazer este homem para a tentação. O que o José fez? Correu. Fugiu. Ficou lá esperando. Não, irmãos. E mesmo correndo, não se livrou. A mulher que a Bíblia não cita nenhum nome desta Jezabel. A mulher vai lá e fala para o marido: ele tentou contra mim. E aí ele é lançado na prisão. Se não me falha a memória, 3 anos dentro da prisão, no calabouço. Imagine agora a mente de um homem desse, que foge da tentação e mesmo assim é lançado na prisão. E eu lhe remeto a um pensamento: no momento da tentação, talvez Deus possa entrar em silêncio. Eu imagino as noites que José passa na prisão, olha para um lado e olha para o outro e fala: meu Deus, até ontem eu estava na casa de meu pai, Jacó. Meus irmãos vão, me lançam num poço, me vendem como escravo. Agora eu começo a fazer a tua vontade na casa de um homem, e agora sou lançado à prisão. Imagine, irmãos, a cabeça de um homem desses, vendo tudo o que passara até aquele momento. O que remeteria na cabeça de um homem desse? Que Deus era com ele? Que Deus estava ao lado dele?
Mas Deus não te chamou para ficar dentro da prisão. Eu fico imaginando aqui, o Espírito Santo me dá liberdade para pensar. Quando Abraão estava dentro da tenda, e Deus fazendo todas as promessas para Abraão, que por ele seria bendita todas as nações, e Abraão dentro de tenda visualizava 4 cantos, num triângulo de 4 cantos, e aí Deus olha para Abraão e fala: Abraão, sai para fora. Sai para fora, Abraão. Abraão coloca-se para fora da tenda. Olhe para o céu, Abraão. E ele olha aquele céu estrelado. Olha as estrelas do céu, Abraão. Ele olha. Você pode contar, Abraão? Não posso, Deus. Assim será a tua descendência, Abraão. Deste momento que me remete a pensar que talvez a tentação que você está passando está dentro de um calabouço, você está dentro de uma prisão, está dentro de uma tenda, você não consegue visualizar um escape, mas no momento correto, Deus te colocará para fora desta tenda, te fará visualizar a amplitude do que Ele tem preparado para a tua vida, e tu enxergarás o melhor de Deus para ti. Paulo diz que a nossa leve e momentânea tribulação trará para nós um peso de glória eterna. Olha o que sofreu este homem, irmãos: prisões, tribulações, mas ele chega a dizer à igreja de Éfeso: mas eu nada tenho a minha vida por preciosa. Picado por víbora, entra num navio, o navio naufraga, ele é lançado numa ilha, a víbora vai e pica este homem. Sai de uma cidade espancado, dado como morto. Tem que correr de uma cidade em um cesto, porque os homens vinham a pegá-lo. Mas em nada eu tenho a minha vida por preciosa. Mas em nada eu tenho a minha vida por preciosa. Nós passamos por umas provaçõezinhas que, olhando a dimensão dos homens de Deus na Bíblia, é um grão de mostarda. Nos dias de hoje, às vezes a nossa provação é uma palavra falada de uma forma diferente. Abra a tua Bíblia no livro de Coríntios. Capítulo 10. Versículo 13. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, um pouquinho para frente aí de Atos. Romanos, Coríntios, está pertinho. Olha o que Paulo diz à igreja de Corinto, uma cidade portuária. Capítulo 10, versículo 13. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, diz escape, para que a possais suportar. E por aqui eu encerro. Amado, querido do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a tentação que você está passando, ou até mesmo a provação, Deus dará o escape. Mediante a palavra dele como ministro do Evangelho, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu profetizo o escape do Senhor na tua vida.
O que você está passando não é para a morte, mas é para que Deus manifeste a glória dele na terra. E em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu profetizo o escape na tua vida. Em nome de Jesus Cristo, o Filho amado do Deus Altíssimo, Ele trará neste momento de perturbação, neste momento de incerteza, neste momento de desânimo, neste momento de depressão, o escape para a tua vida. Aleluia! Louvado seja Deus! Não é para sempre não, amado. Não é para sempre não. Não é para sempre. Há uma promessa que nos faz olhar para o alvo e saber que não é para sempre. Nem nessa terra, nem na vinda vindoura. Não é para sempre. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Sião, o santuário da morada do Altíssimo. Não é para sempre, amado. Sabe que seria para sempre? Se eu não tivesse essa Bíblia, seria para sempre. Eu acreditaria que seria para sempre. Na minha natureza humana, eu diria: vou sofrer para sempre. Não é para sempre. Eu abro essa Bíblia, no mesmo livro que nós lemos, Atos dos Apóstolos. Qual é o último capítulo de Atos? 28, na Bíblia. Mas o último capítulo de Atos será somente na vinda de Jesus, porque os Atos dos Apóstolos continuam nos dias atuais. O livro que Lucas nos descreve só mostra o que os apóstolos fizeram mediante aquele tempo. Mas o livro dos Atos dos Apóstolos, ele não tem fim. E ele me mostra no começo dele, após a morte e ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, os homens ficam preocupados. Quando Jesus pega, após 40 dias com seus discípulos, após a sua ressurreição, e sobe com os discípulos para o monte, e se despede dos discípulos, e a Bíblia diz que o céu se abre, e Jesus sobe para a glória com o Pai. E os discípulos olham aquele ato e falam: o que será de nós agora? Ele subiu, ele se foi, e agora o que será de nós? O nosso mestre se foi, aquele que nos ajuda, que nos sustenta, se foi. E agora? A Bíblia diz que os anjos descem, olham para aqueles homens e diz: varões galileus, por que olhais assim para o céu, meio que procurando o Jesus que vocês viram subir? O mesmo Jesus que vocês viram subir voltará para buscar a tua igreja. Ei, amado, se você entendesse esta palavra, é o que faz você estar sentado neste banco, que Jesus Cristo voltará. Ele virá pelas nuvens. Eu anseio pelo toque da trombeta, a hora que Ele chamará a tua igreja para a glória, como uma noiva adornada, preparada, santa, sem pecado, inabalável. Ele chamará a tua igreja. Jesus, eu anseio tanto pela tua vinda. Eu olho Mateus 24, irmãos. Não vos perturbeis quando ouvires guerras, rumores de guerras. Olhai para o céu e sabei que eu estou voltando.
E amada, a certeza que nós temos no nosso coração é maior do que qualquer incerteza que o mundo nos propõe. É a certeza que Jesus Cristo voltará, e eu subirei com Ele. Você subirá com Jesus na sua vinda? Ou você já está acreditando que Ele não volta? Tem gente que já está tão nessa terra que está falando: Jesus não vai voltar mais não. Ei, amado, que seja anátema todo pensamento contrário à vinda de Jesus. A promessa nos foi dada, e eu vos trago essa promessa desde a minha meninice. Desde a minha meninice eu ouço pastores dizer: Jesus está voltando. E os acontecimentos atuais do mundo só me demonstram que está perto a vinda de Jesus. Aleluia, Deus. E eu creio que não passará esta geração antes que Jesus venha. Dentro do meu coração eu creio dessa forma. Todas as manhãs eu acordo e digo: Jesus, o Senhor não voltou ainda. Volta logo, Jesus. É o que eu mais anseio. Sabe por quê, amado? Porque sobre isto há uma promessa muito maior. Sobre a vinda de Jesus, sabe o que? A minha asma acabará, a tua dor na coluna acabará, as tuas lágrimas serão enxugadas, a tua tristeza saltará de alegria. Aleluia, Deus. Há um lugar preparado para cada um de nós. No mundo tereis aflições, tende bom ânimo. Há um lugar, amado, e eu não consigo nem imaginar a glória que há neste lugar. Cheguei lá de novo, tento correr, mas não consigo, porque a palavra de Deus é cristocêntrica. Jesus é o centro da palavra. Não sou eu, não é o bispo, não é o presbítero. O centro da palavra é Jesus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Tenha certeza de uma coisa: nada nessa terra é para sempre, e Deus trará o escape para a tua vida. Coloque-se de pé em nome de Jesus Cristo. Eu quero orar pela tua vida essa noite. Eu creio que Deus falou ao teu coração essa noite, através da palavra dele, não pela minha boca. Eu creio que Deus falou ao teu coração esta noite, mas eu quero orar ainda pela tua vida, porque os momentos não são bons. Estaria sendo o maior negligente nessa terra para dizer para você que o momento era bom. Vai ser bom. Mas eu creio que aquele que der as mãos para Jesus passará tranquilo por este momento. O momento da igreja não é bom não, amado. O céu armou aí, o céu enegreceu. Já tem meia dúzia que já não quer vir mais para a igreja. Mas isto só é a manifestação da palavra dele, que nos últimos dias o amor de muitos esfriará. Mas eu quero orar pela tua vida. E mediante estas argumentações que o apóstolo Paulo nos concede, e eu trago o tema da mensagem: continue fazendo a vontade de Deus, mesmo com humildade, mesmo com lágrima, e mesmo diante de tentação. Se mantenha um soldado valente. Se mantenha um soldado valente, pois Deus tem o melhor para a tua vida. Feche os teus olhos, incline a sua cabeça. Eu estarei orando para a tua vida. Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, em nome do teu Pai que está no céu, nosso Senhor Deus, e através do teu Espírito que está passando neste meio, Pai, pois tua promessa é bem clara que diante de nós tu deixaria o Consolador, Pai.
Eu oro por cada vida que aqui está, que aqui adentrou, Senhor. Deus, venha cair por terra, Pai, todo espírito de depressão, todo espírito, Pai, de engano, todo espírito, Pai, de incerteza, Senhor. E em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Pai, que o Senhor venha através da Tua palavra e do Teu Espírito que ministra dentro de cada um de nós, fazer-nos entender, Pai, que esta tribulação e esta provação terá um fim, Senhor. E que através da Tua promessa que está na Tua palavra, Pai, nós, Pai, nós seremos abençoados, Pai. Pai, nós seremos abençoados para a direita, para a esquerda, à nossa frente, Pai. Que mediante a Tua palavra, Pai, tudo nos acontecerá, mas praga alguma chegará na nossa tenda, pois Tu está conosco, Senhor. Eu oro por cada vida que aqui está, Pai, e em nome do Teu Filho amado, eu profetizo o renovo e do pensamento, do entendimento da Tua igreja nessa terra. E em nome de Jesus, Pai, que nós saiamos daqui diferentes esta noite, tendo a confiança plena que o Senhor está na nossa causa e que por Ti nós obteremos a vitória. Em nome de Jesus, eu oro por cada vida esta noite, em nome de Jesus. Louve ao Senhor, louve ao Senhor, em nome de Jesus. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a Tua glória, com todo o Seu amor, infinita humildade, servos de todos os